Salve aí, pessoal. Carro Cars molhou tudo aqui. Tava enchendo água. Joguei água ali, joguei água lá. Mas vou falar aqui sobre o Kicks, né? Sobre abastecimento de carro. Que aí serve pra qualquer carro, né? O que tá rolando, né? Eu já falei, já fiz vários vídeos sobre abastecimento de carro. Essa cor é escura pra caramba desse carro, né? Aí o gasolina, etanol, já falei, sabe, muitas vezes sobre isso. E eu costumava fazer o seguinte. Teve época que eu tentava botar meio a meio, né? Então o que eu fazia? Eu calculava o percentual de álcool da gasolina e botava lá, por exemplo, 60% de gasolina e 40% de etanol, para tentar empatar, né? Mas isso foi uma época lá atrás, quando tinha bem menos etanol na gasolina, né? Já rodei no etanol direto, né? Quando o etanol era bem mais barato, sim, bem mais vantajoso. Rodava direto no etanol, sem botar gasolina nenhuma. Já rodei muito tempo na gasolina direto. Esse carro aqui, quando eu comprei, ele tava com 21.838 quilômetros. Mas a dona só tinha usado gasolina. Nunca tinha usado etanol. Aí eu fiquei acho que uns 4 meses direto rodando no etanol com ele. Certo? Aí o que aconteceu? Não aconteceu nada, né? Eu não gosto de rodar direto no etanol. Por quê? Depois a gente vai conhecendo as coisas e tal. Se você rodar muito no etanol, tu tem que, toda vez que tu trocar o óleo, tu tem que desrosquear as velas e dar uma lubrificada, né? Isso é mais seguro, tá? Mas se você não roda muito no etanol, aí é tranquilo. O que eu tenho feito hoje em dia? Eu encho na gasolina, encho no etanol. Encho na gasolina, encho no etanol. Se bobear, assim, eu tento rodar no máximo um quarto, aí completo. Um quarto completo. Por que eu tô fazendo isso? Cara, eu tô fazendo isso pra economizar dinheiro, velho. Sim, se bem que às vezes não economiza, né? Mas é pra ver o dinheiro saindo menos, né? Pelo menos quando você tá abastecendo ali no etanol, né? Na semana que você abastece no etanol, sai um pouco menos de dinheiro. Em termos de quilômetro rodado, cara, eu acho que não vai mudar muito, velho, o preço, entendeu? Dependendo do carro, né? O Mob, por exemplo, é muita vantagem rodar no etanol, tá? O quilômetro rodado fica mais barato. Eu já falei sobre isso também. Então, a minha filha roda direto no etanol, ela praticamente não põe gasolina. O Motofire, velho, você pode botar até xixi que ele vai andar, né, cara? Agora, eu tenho feito isso agora. Qual é o principal motivo? Bota gasolina e etanol, gasolina e etanol. Primeiro, já estamos na época fria, ele não tem dificuldade de pegar. Se você tiver aí 5, 10% de gasolina no tanque, já não fica tão difícil de você ligar o carro de manhã, tá? Esse carro não tem tanquinho de partida frio, tá? Ele tem um bico aquecido. Então ele pega bem, cara. Ele não rejeita ligar de manhã, não, tá? Pelo menos eu nunca tive problema com ele. Segundo, que você tem a vantagem da gasolina dar um efeito no motor e o etanol dá outro, né? Então eu acho que, posso estar falando besteira, a gasolina dá um tipo de borra e a gasolina é um tipo de solvente. O etanol dá um tipo de borra diferente, parece um chiclete, né? E ele ajuda um ajuda a limpar o outro, né? Vamos dizer assim. Embora você tenha que trocar o óleo bastante, essas coisas todas as manutenções preventivas. Então, se alguém tiver uma ideia melhor, né, para falar, então eu tenho feito isso. Na prática, o que está acontecendo? Eu acho até que eu estou gastando menos um pouco de dinheiro, tá? Porque tu vê toda semana ali saindo uma grana na gasolina, aí igual agora eu botei 150 de etanol. Mas aí eu tinha rodado mais, né? Não foi um quarto de tanque. Eu acho que eu botei. Foram mais de 30 litros. Esse carro, o tanque dele é pequeno, é 40 litros, sei lá, 42 litros, sei lá. Esse carro tem um tanque pequeno. Então eu botei 30 litros de etanol, né? E ele tava rodando na gasolina. Mas sempre tem um pouquinho de etanol no tanque e sempre tem gasolina no tanque. Então eu tô rodando assim. Na prática mesmo, o motor flex, você deveria rodar meio a meio. Sempre a mesma mistura. Isso em tese, né? Aí vamos dizer, desde que a taxa de compressão do motor ficasse lá ali bem no meio, né?
Esse carro deve ser isso. Se eu não, a Aurora era o mesmo motor, a taxa de compressão dela acho que era 10 ponto alguma coisa, 10,4. Esse aqui deve ser a mesma coisa. Então ele tá ali mais ou menos no meio. Por exemplo, o Mob, a taxa de compressão dele é 13,1. 13 para 1, né? Esse aqui acho que é 10,7 ou 10,4 para 1. Que era o mesmo, talvez seja o mesmo da Oroch, né? Que acho que era isso. Então, e hoje os motores têm mais compressão, né? Vamos dizer assim, mesmo esses motores que são injeção indireta. Então, teoricamente, o etanol ele tem que te dar um pouco mais de vantagem para os carros que têm a taxa de compressão mais alta, né? Ou seja, o Mob é um carro a álcool com a injeção que compensa para o carro flex, para ele rodar na gasolina. É isso. É um motor, mecanicamente, fisicamente dizendo ali, ele é um motor a etanol do Mob. Esse aqui já não. Esse aqui já está ali, uma taxa de compressão menor. Então ele vai. Talvez na gasolina ele talvez seja até alta para gasolina, né? Essa taxa de compressão. Porque a taxa de compressão da gasolina já foi 7, né? Aí foi subindo para 9, acho que deve estar em torno de 9,5, talvez. E, então ele é um pouquinho alta para gasolina, né? Então ele atrasa ali um pouquinho. E no etanol ele vai talvez avançar, né? Ou vice-versa, não sei se estou falando errado, né? Então é isso. Então, se você tem uma taxa de compressão, vamos fazer números hipotéticos. Vamos dizer que seja 9 na gasolina e 13 no álcool. Então, qual seria o meio termo? 11. Então, se o motor vem com a taxa de compressão em 11, o ideal é você usar a mistura 50%. Só que essa gasolina aí tu vai ter que fazer proporcionalizar. Entendeu? Para ficar 50%. E outra coisa, tem álcool anidro no meio. Então, sempre confunde um pouco, né? Mas vamos fazer a conta mais simples possível. E tentar botar meio a meio. Se hoje a gasolina tem, acho que tá com 32%, né? 30 ou 32% de etanol, então tu vai ter que proporcionalizar, né? De álcool anidro, né? Mas aí tu vai ter que proporcionalizar. Se você põe 10 litros de gasolina, tu tem 7 de gasolina e 3 de álcool. Então a partir daí que tu vai fazer a conta. Certo? Então se tu tem um tanque de 20 litros, tu teria que botar... Se tu botar 10 de cada, vai ficar 13 de etanol e 7 de gasolina. Então tu vai ter que botar aí mais ou menos... Tem que fazer a regra de 3, né? Mas vai dar mais ou menos uns 14 de gasolina e uns 6 de etanol. Para ficar meio a meio. Aí você tem a mistura ideal para um motor que está na taxa de compressão ali bem no meio. Certo? Então ele vai trabalhar numa física mais simples. Agora esse aqui não. Esse aqui, como a taxa de compressão dele é um pouco mais baixa, então a gasolina é um tiquinho ali mais de vantagem. Mas eu rodo... Então por isso que você tem que sempre ter um pouco de gasolina no tanque. Para ajudar. Tá? Posso estar falando besteira. Eu tô falando tudo pela papitaria aqui, tá? Eu não sou engenheiro, não sou químico, não sou mestre de nada. Né? Minha coisa é o dia a dia. É o que eu tenho percebido no carro. Certo? É isso aí. Fiz alguns vídeos aí falando do câmbio CVT. Tem vídeos mais antigos falando do CVT. Às vezes a pessoa tem muito interesse, né? Em saber disso. Cara, maravilhoso, velho. Maravilhoso. Tudo que falam por aí, obviamente... Tem carros com desempenho alto que tem câmbio CVT, Audis, outras marcas aí e tal, mas o CVT não é para isso. O CVT é para você ter uma tocada boa, economizar motor, economizar pneu, economizar combustível, né, economizar o câmbio. Né? Quanto mais você economizar o câmbio, melhor, mais o teu bolso agradece. E aí você vai tocando aí tranquilinho com o seu carro. Beleza? Valeu, um abraço, fique com Deus.